Olá, amigos! Estamos aqui no estúdio da Eclética Centro de Música com o programa No Tom da Conecta Mais Web TV. E hoje temos o prazer de conversar com dois grandes amigos, Cléderson e o Jomar. Saber um pouquinho da história de cada um, como iniciaram na música e para que vocês tenham conhecimento do que rola no nosso estúdio. Cléderson, como tá? Muito bem. Em primeiro momento, muito obrigado pelo convite, né, de estarmos aqui hoje, podendo falar um pouquinho da gente, né, um pouquinho da nossa trajetória e de tudo que se passou desde que a gente começou até hoje, né, cara? Obrigado aí pela parceria. Que bacana. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Maravilha. Jomar, como está? Tudo bem, boa noite, pessoal. Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite, reforçando o que o Cléderson falou também, para nós trocar um papo aqui sobre a música e tal, da nossa trajetória, enfim. Muito obrigado mesmo. Que legal. É um prazer para a gente poder levar para todo esse pessoal da nossa região como cada um iniciou na música, como cada um expressa o seu talento e como cada um lida com o dia a dia e consegue dividir o seu dia com a música. Cléderson, conta pra gente um pouquinho de como foi a tua iniciação na música, como foi essa trajetória? Bom, cara, eu na verdade despertou esse conhecimento pela música, essa vontade de tocar, de estar no palco aí com 14, 15 anos. E foi quando eu tive a primeira oportunidade e nesse período eu iniciei numa banda de baile. Toquei baile durante alguns anos. Saí de uma banda de baile, fui para outra banda de baile. E depois montamos uma banda na qual esteve o Jomar desde o início comigo. E outra banda, a qual o Jomar também estava comigo. Nesse meio tempo toquei em grupo gaúcho também. Fui vocalista de uma banda gaúcha, de duas na verdade. Em uma quando eu tinha uns 22 anos e na outra banda quando eu tinha uns 28 a 30 anos, nesse período. Mas, na verdade, sempre mantendo o foco e a vontade e o despertar da música do rock gaúcho, né? A gente sempre teve essa identidade, o rock gaúcho, Engenheiros do Havaí, o Nenhum de Nós, não só rock gaúcho, aí a gente começa a puxar a Capital Inicial. Mas essa foi sempre a tua grande inspiração? Sim. Desde os 14 anos? Desde os 14 anos. Esse rock gaúcho? O baile, na verdade, ele surgiu porque é o mais prático, é o que está na nossa região, é o que é mais fácil, é o que te leva no palco primeiro, né? Mas sempre feito com muito amor. Eu sempre me identifiquei muito em tudo que eu fiz. Então, essa questão de você estar no baile, você estar tocando no palco, para mim era o que importava. Independente do estilo musical. Se tivesse que tocar sertanejo eu tocava, se tiver que tocar rock eu toco, se tiver que tocar gaúcho eu vou tocar. O que importa é quando vem de dentro, né, do coração. Com certeza. Então, sempre busquei, eu tive a oportunidade de tocar o baile primeiro, mas a identidade, o que sempre sou lá no fundo foi o rock gaúcho, presente na veia e que até hoje a gente procura levar para onde a gente vai. Tanto que no final de tudo ficamos eu e o Jomar no palco certo. Sozinhos. E desde o início tocava violão e cantava já? Tocava violão e cantava desde os 17 eu fiz acústico, né? Acústico, violão e voz. E sozinho eu toquei em acústico uns 12 anos, até que um dia eu decidi que não queria mais tocar sozinho. E hoje, às vezes, ainda me convidam para tocar sozinho, mas eu até vou, mas assim, tipo, não querendo ir, porque a gente faz um trabalho tão bonito e o violão só, ele é bacana. Mas quando você tem um outro instrumento, e hoje eu e o Jomar, com alguns efeitos de voz e tal, a gente faz um trabalho diferenciado, é quase uma banda tocando, e somos só eu e ele. Isso agrada. Isso traz o público pra gente. O nosso repertório hoje ele é bem voltado ao público, né? Hoje a gente toca rock, mas a gente também toca reggae. A gente, por incrível que pareça, 90% do nosso show hoje o público canta com a gente. E engraçado, nesses últimos 2 meses aí a gente tem tocado em uma casa
E essa casa tem muita galera da nova era, né? Dessa nova era que vem com estilo. Esse pessoal cresceu numa identidade de estilo diferente do que a gente cresceu. Ou seja, é uma música mais techno, é uma música mais atual, né? Resumindo. E toda a galera que estava lá cantava com a gente. Então, no momento que a gente concluiu a festa, a gente concluiu satisfeito, porque, poxa, todo mundo cantou. E um monte de galera veio parabenizar a gente e tava lá dançando funk depois, e tava lá sambando depois. E então a gente viu que, poxa, que bacana, ainda tem esse respaldo, o nosso público existe. E isso é uma coisa que é muito gratificante. Ou seja, o show de vocês mesmo não sendo um show atual, é um show que agrada. Que sim, a musicalidade, de certa forma, vem lá de trás. A gente tem que admitir que hoje, eu diria, felizmente, nós temos a oportunidade de ouvir coisas que foram criadas. Exatamente. Né? Porque é difícil criar hoje. Hoje mais se copia do que se cria. Então, eu agradeço, às vezes, poder ouvir o que foi criado há muito tempo, né? Porque isso é o respaldo do teu público hoje, que é um público, é uma outra geração, uma nova geração, que contempla a musicalidade que temos há muitos anos. Mas daqui a pouco nós vamos ouvir isso, tá? Vamos ouvir na prática. Jomar, conta um pouquinho da tua trajetória, a tua iniciação na música, como foi isso, qual o teu instrumento, se tu tem alguma preferência. Hoje tu toca bateria, toca carrom também, faz percussão. Sim, isso, exato. Qual foi a tua iniciação? A minha iniciação musical foi até curiosa, olha só. Eu comecei a tocar bateria com 15 anos, totalmente autodidata, isso já faz um bom tempinho. E foi bem engraçado porque aconteceu o seguinte, o meu pai ele sempre gostou de violão e tal. E um dia então ele ganhou um violão de um tio meu, do irmão dele no caso. E ele chegou pra mim e naquela época eu já ouvia rock e tal, e ele sentia que eu gostava de música. E naquela época, então, ele pegou e mandou restaurar o violão. E numa data especial, não me lembro qual foi, ele chegou pra mim, ó filho, eu dei um violão pra te tocar. Aí eu olhei pra ele e disse, bah pai, que legal, tu me deu um violão, mas eu vou tocar bateria, pai. Eu gosto de bateria. Aquilo, sabe, foi uma coisa tão engraçada, assim, que eu guardei pra mim até hoje. E aí, depois de um certo tempo, ele me disse, então, como uma forma de ingratidão minha, ele me disse, então, tá, tu vai guardar o teu dinheiro e tu vai comprar a tua bateria, então. Eu disse, não tem problema, vamos fazer isso. Aí, depois de um certo tempo, eu continuei com a ideia de tocar bateria. E realmente, então, daí a gente foi comprar minha primeira bateria. Daí a gente saiu para comprar minha primeira bateria, ele foi junto comigo e tal. E desde então eu sempre acompanhei, eu sempre gostei muito de música, principalmente de rock internacional. Eu sempre fui muito fã de hard rock, heavy metal, sou até hoje, inclusive. Mas e eu sempre curti muito os bateristas assim daquela época, dessa nossa geração. Então eu sempre aprendi autodidata, tentando ouvir, copiar e fazer e tal. E nisso, então, a gente começou, na época do colégio, ali a gente tinha a galera que tocava guitarra, que tocava baixo e tal, e a gente resolveu fazer uma banda. Então, a gente começou a tocar os hard rock da época, etc e tal. E eu sempre meu único instrumento foi bateria, eu sempre gostei de bateria. O violão tu nem pegou, então? Não, nem peguei. O violão nem peguei. Eu acho que uma decepção pro meu pai muito grande, assim. Mas enfim, depois aconteceu, né? E aí eu tocava, treinava, eu sempre fui muito dedicado. Então naquela época eu me lembro que eu tinha tempo para treinar. Não, agora a minha hora de treinar a bateria. E tu pensa, coitado dos vizinhos, né? Mas tudo bem. Eles preferem esquecer, na verdade. Mas foi legal, faz parte, né? Na verdade, do aprendizado do instrumento. Então eu comecei a tocar ali com a galera do colégio e tal, fazendo as primeiras bandas. A gente tocou... Eu nunca me esqueço do dia que a gente tocou a primeira Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. Nossa, quando tocou certinho, sabe, que encaixou guitarra, baixo, violão e voz. Nossa, nós estamos tocando, nós somos herói. Sabe, uma coisa muito engraçada, foi bem legal, muito, muito show. E eu tenho isso vivo na minha lembrança, sabe, ainda. Eu acho muito bacana. E aí então daí começou a surgir, as coisas começaram a amadurecer mais na música e tal, a gente começou a fazer showzinho e tal, na escola, showzinho aqui, sempre com esse intuito do Red Rock. E eu até então, eu ouvia o rock gaúcho hoje, que a gente tem a nossa base, eu ouvia rock gaúcho, sempre gostei também, mas eu só ouvia. O que eu gostava era o heavy metal, o Red Rock, enfim, tudo que o rock clássico daquela época, dos anos 90, dos anos 70, 80 e 90.
E aí então, depois daí eu comecei a fazer, eu me interessei, comecei a praticar um pouco mais, comecei a fazer aula com o mestre Babalu sempre. E aí a gente começou a se aperfeiçoar e tal. Aí eu conheci mais bateristas também. A gente começou... Aqui em Nova Prata teve uma época muito legal que eu sempre brincava com meus amigos que parecia Liverpool, assim, tinha banda por tudo quanto é lado surgindo. E era umas ideias bem legais e uma banda um pouco melhor. A gente sempre trocava ideias assim uns com os outros. Até então, que então foi amadurecendo a nossa musicalidade e tal, e daí o Cléderson me convidou, foi ele que me convidou mesmo para participar do projeto, para nós fazer esse projeto, então, até então inovador na cidade, que era um projeto desplugado, vamos dizer assim, era um projeto acústico mesmo, um projeto bem acústico. E eu topei também, porque Isso então tu já tinha quanto tempo já de... de banda já tinha, de bateria, estrada. De estrada ali já tinha uns 10 anos frouxo, uns 10 anos depois daquela época. E aí então a gente começou, daí a ideia foi bem legal, eu curti e tal, a gente começou, o Cléderson sempre compunha muito bem, e ele tinha essa ideia de fazer algo próprio, algo nosso, que a gente arranjasse e construísse e fizesse. Mas isso ficou para um depois. Então a gente começou e tal, fazendo alguns covers, mixando algumas músicas, fazendo alguns medleys, alguma coisa bem interessante. E a gente então foi amadurecendo ideia e tal, até que no final das contas a gente já estava junto há bastante tempo, e a gente acho que a gente vai precisar de novo colocar um pouquinho mais de peso e formatar a banda novamente como uma banda mesmo, aí com um pouco mais de distorção, com algum solinho, com alguma coisa. E aí então que se criou a banda, e depois da banda então hoje estamos eu e o Cléderson de novo, mas com a mesma veia que é o rock, principalmente nacional, o rock gaúcho e também o MPB. Que legal. Bacana. Então, e essa construção se deu e continuou? Quanto tempo já é isso, Cléderson? 18 anos. 18 anos. 18 anos, Que bacana. Bom, estamos saindo da adolescência. Que legal. Então nós vamos aproveitar que vocês estão saindo dessa adolescência e vamos fazer um trechinho agora. Vamos ouvir o que tem de bom, o que a música nos traz da nossa época, da época que vem lá dos anos 70, 80, 90. Maravilha. E vamos apresentar um pouquinho aqui. Claro, okay? Com vocês, então, Cléderson e Jomar. Beleza. Escuro e deixo minha mente apertar o acelerador. Essa noite quero festa, eu quero rua, eu quero me apaixonar. No romance a 100 por hora, alguém sozinho como eu pra poder falar. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me fala de amor. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. Ligo o rádio do meu carro e pego a estrada, não sei nem pra onde vou. Olho o óculos escuro e deixo minha mente apertar o acelerador. Essa noite eu quero festa, eu quero rua, eu quero me apaixonar. No romance a 100 por hora, alguém sozinho como eu, pra poder cantar. Canta com a gente aí, me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me fala de amor. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me